Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem e vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar aí do Império Islâmico durante a Idade Média. Mas antes, vamos relembrar alguns assuntos que nós estudamos nas últimas aulas sobre o processo de formação aí dos reinos germânicos, ok? Bem, pessoal, nós vimos, né, que com a queda do Império Romano do Ocidente, não é isso? Surgiram reinos germânicos, de povos de origem germânica, não é? Então, todo aquele espaço, todo aquele território conquistado pelos romanos do Império Romano do Ocidente se tornou aí território dos povos germânicos. Surgiram, então, uma nova forma de organização social, não mais imperial, mas a partir de reinos, não é? Então, são sociedades de caráter patriarcal, significa que as decisões são tomadas pelos chefes de família, ok? Então não havia um Estado organizado como no Império Romano, né? Não tem instituições políticas como magistraturas, né? O Senado, nada disso. Então é uma organização social mais rígida, né? Então as leis, por exemplo, elas são transmitidas através da oralidade, dos costumes, são transmitidos aí de geração para geração. Então, no caso aí dos povos germânicos, é uma sociedade patriarcal, os chefes de família, eles têm a capacidade de decisão, né, de tomar as decisões, e quando eles estavam em guerra, né, eles se uniam a um chefe por lealdade. Esse processo era chamado de comitatus, beleza? Bem, religiosidade desses povos. Os povos germânicos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, as manifestações da natureza, né? Os raios, a chuva, a água, a floresta, os rios, tudo isso eram venerados, né, como manifestações divinas, ok? Bem, no século VI depois de Cristo, no processo de formação dos reinos germânicos, houve também um processo de cristianização. A Igreja Católica, que era uma grande instituição desse período, não é? Foi se tornando uma grande instituição, muito influente, acabou aí se aliando aos reis no processo de formação aí dos reinos germânicos, ok? Então, há um processo aí de cristianização também. Significa isso que a maioria dos reis vão adotando o cristianismo como religião oficial e deixando as antigas crenças que a igreja definia como pagãs. Beleza? Bem, nós vimos que enquanto o Império Romano do Ocidente estava em crise e chegou ao fim em 476 depois de Cristo, no caso do Império Romano do Oriente, ele permaneceu com a sua capital em Constantinopla, não é isso? E as cidades, né, se desenvolveram a partir do comércio e do contato com outros povos. Se nós observarmos o posicionamento aí de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, nós vamos perceber aí a posição estratégica que ela ocupa, não é? Então, várias pessoas transitavam por essas regiões, árabes, romanos, gregos, venezianos, passavam por Constantinopla e traziam muitos produtos, especiarias, pedras preciosas, a seda, que era muito cobiçada, os produtos de ouro e prata, as bebidas, os vinhos, os azeites e também as frutas secas, que era aí comercializado nesse período, ok? Então, capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, continuou se desenvolvendo. Bem, um dos aspectos, né, que levou a esse desenvolvimento foi o contato com outros povos, os estudos dos clássicos gregos, o idioma grego adotado, a estrutura das cidades inspiradas nos modelos romanos, a arquitetura, o uso da seda, o gosto pela seda e pela decoração. E isso aparece na arte bizantina, muito influenciada pela religião. Ou seja, o cristianismo está presente na maioria das produções artísticas da arte bizantina. Então, veja,
nessas obras, né, esculturas, pinturas, os mosaicos, as iluminuras, as construções arquitetônicas e até mesmo as produções literárias apresentam aí o tema religioso, o cristianismo como principal elemento. Então nós temos nessas construções a exaltação das figuras dos imperadores, que são considerados os mediadores entre Deus e os homens, ou seja, eles são representantes de Deus na Terra, ok? São considerados aí representantes de Deus na Terra. E os mecenas, os principais financiadores dessas produções artísticas, são o próprio Estado e também os líderes da igreja. Então, a igreja e o Estado financiavam a produção dessas obras artísticas, tematizando aí o cristianismo. Bem, as características são os temas cristãos, né, religiosos, e a presença de linhas e curvas, além das grandes cúpulas. Beleza? Bem, pessoal, o direito romano foi um elemento fundamental para a expansão do Império Romano e também para o controle de um vasto território. Nós vimos que o Império Romano ele se estendia, né, por todas as regiões mediterrâneas, a Península Ibérica, não é? As regiões onde hoje o Reino Unido, não é? Então se estendeu ao norte da África, na Ásia, no Oriente. Então o Império Romano foi um vasto território, né? Foi governado aí pelos romanos. E um dos instrumentos que auxiliou nessa dominação foi justamente um conjunto de leis que ficou conhecido como Corpo do Direito Civil, que foi compilado pelo imperador Justiniano. Então, esse corpo de leis, esse conjunto de leis que foi se desenvolvendo a partir do século V a.C., né, foi organizado pelo imperador. E por que esse corpo de leis é tão importante? Porque ele influenciou os diversos países modernos. Então, o direito moderno foi muito influenciado por esse direito romano. Mas agora, pensando em relação às províncias, o que o direito romano tinha, né, esse corpo de direito civil, tinha que auxiliou no controle das províncias? Primeiro, o princípio da universalidade. O que significa isso? Pessoal, as mesmas leis, elas são aplicadas a diferentes povos. Mas esses povos, eles eram diferentes em culturas, em hábitos, em tradições. Então, um povo diferente do outro. Então, uma outra característica é o princípio da flexibilidade, a capacidade que essas leis tinham de se ajustar a determinada província, a determinado povo conquistado. São dois princípios. As leis eram aplicadas a todos, mas elas eram flexíveis, se ajustando a cada situação, a cada povo. Beleza? Tranquilo? Olha só. Outra característica são as formações de ações judiciais e o controle do Estado na criação e aplicação de leis. Isso foi extremamente importante. O Estado é o responsável pela elaboração das leis e também por aplicá-las. Isso é importante. Então, universalidade, flexibilidade e o controle da criação e aplicação de leis foram princípios extremamente importantes para manter o controle de um vasto império que foi o Império Romano. Bem, pessoal, um outro assunto que nós precisamos abordar aqui é o tema do islamismo. Essa que é a segunda maior religião do mundo, ok? Bem, o Império Islâmico, né, ele conseguiu se desenvolver a partir do século VII e os outros povos árabes conseguiram aí se organizar, se unificar através de um único princípio, a religião. Olha, a religião, então, entre os povos árabes, ela foi um princípio de unificação de povos diferentes. O profeta Maomé, o fundador da religião islâmica, nasceu na cidade de Meca, que é considerada uma cidade sagrada e de peregrinação. Por volta do século VI,
por volta aí de 570 depois de Cristo. 570 depois de Cristo, século 6, profeta Maomé nasceu na cidade de Meca. Bem, segundo os ensinamentos aí desse profeta, né, todo muçulmano deveria assumir uma responsabilidade e um compromisso com o Deus islâmico chamado Alá. Esse compromisso é chamado aí de jihad. E os fiéis deveriam aí se dedicar à sua religião, defendê-la e também divulgá-la, expandi-la por todos os povos. Então, através aí, pessoal, dessa religião forte, aglutinadora, muito importante, houve um processo de unificação religiosa. E foi através dessa unificação religiosa de diversos povos que foi possível construir um poder centralizado nas mãos dos sucessores do Maomé, aqueles que vieram depois dele, que são chamados os califas. Então, os muçulmanos criaram grandes exércitos organizados, disciplinados e conseguiram expandir seus territórios. Nós vamos dar uma olhada nessa expansão. Bem, olha só, aqui nós temos a cidade de Meca, Medina, não é? Na Península Arábica, pessoal, uma outra península aí. Já vimos a Península Balcânica, lá na Grécia, Península Itálica, não é? Lá no Mediterrâneo também, onde surgiu a cidade de Roma. Vimos a Península Ibérica, que está aqui, ó, Península Ibérica, onde estão os atuais países aí, Espanha e Portugal, é isso? E agora temos uma outra península, a Península Arábica. Aqui, ó, aqui nós conseguimos perceber a cidade de Meca, onde nasceu o profeta Maomé. Então, todo esse território aqui, ele foi conquistado durante aí 622 e 632. Posteriormente, durante o governo dos califas, pessoal, esse território se expandiu. O islamismo se expandiu. O Império Islâmico, olha só, conseguiu chegar até parte do Oriente Médio, não é? Conseguiu chegar ao nordeste da África, ao norte da África também, não é? E na dinastia Omíada, entre 661 e 750, ele conseguiu aí chegar até partes da Índia, né? Aqui na Caxemira, também na Europa, né? na África, no norte da África, no Magrebe. Então, foi uma religião aí que conseguiu aglutinar, juntar pessoas, e essa organização religiosa permitiu uma organização política que fez com que o Império Islâmico se expandisse. Então, eles conquistaram o Oriente Médio, o norte da África, partes da Península Ibérica, da Ásia Central e também da Índia. Ok? Beleza? Então, Império Islâmico, organização religiosa, século VI, e aí nós temos um processo de expansão do território islâmico. Bem, pessoal, agora vamos pensar não apenas na Península Arábica, mas na Europa, nas culturas mediterrâneas como um todo. Como era o comércio na Idade Média? O que aconteceu depois da crise do Império Romano com o comércio? Será que ele desapareceu por completo? Ou será que ele sofreu transformações, e que transformações foram essas? Bem, o primeiro elemento é que na Idade Média, ou seja, após a queda do Império Romano, processo de formação dos reinos germânicos, a economia europeia passou por um processo de ruralização. Isso significa que os centros urbanos eles se tornaram menos importantes que as áreas rurais. Ou seja, as áreas rurais elas foram mais importantes do que os centros urbanos. Ok? Então, houve uma diminuição da circulação de moedas, o comércio sofreu um enfraquecimento, uma mudança. Por quê? Porque nas propriedades aí chamadas de feudos, vai haver uma produção de subsistência. Praticamente tudo era produzido no feudo, nessa grande propriedade rural, pelos servos, ok? Então, mas o comércio ele não desapareceu por completo da Europa. Ele
permaneceu. As trocas comerciais com o Oriente, elas permaneceram, não é? O mar Mediterrâneo e suas rotas terrestres também continuaram durante a Idade Média, como nós vamos observar daqui a pouco no mapa. Bem, vamos à leitura desse trecho do texto que está no material de vocês, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu com o comércio na Idade Média. Vejamos. Procurando proteger as regiões não ocupadas pelos islamitas, a frota bizantina bloqueou a faixa central daquele mar, o mar Mediterrâneo, isolando sua zona ocidental da oriental. Assim, o tráfico mediterrâneo tornou-se mais intenso no centro, região de relativa segurança, o que beneficiou a Península Itália, transformada numa das principais vias de importação de produtos orientais, posição mantida dos séculos seguintes. Tais produtos ainda penetravam no Ocidente pela Espanha muçulmana, onde os mercadores francos e judeus iam buscá-los. Quando, em 829, os muçulmanos ocuparam a estratégica ilha de Creta, passaram a dominar o Mediterrâneo, que, livre do bloqueio bizantino, foi reaberta a navegação. Logo, as trocas nunca foram interrompidas e, apesar de o Mediterrâneo ter tido zonas perigosas que variavam ao longo dos séculos, ele jamais foi um mar deserto. O comércio interno também se viu limitado, mas não paralisado. Se as dificuldades de produção, de um lado, restringiam as trocas por gerar poucos excedentes, de outro lado, tornavam necessário que uma região com problemas temporários procurasse determinados produtos básicos em outros. Vejam só, pessoal, olha que interessante esse texto. O que eles nos afirmam? Que por mais que houvessem bloqueios, como por exemplo os bizantinos, né, no mar Mediterrâneo, o comércio permaneceu, não é? O comércio pode ter diminuído, mas ele nunca desapareceu. As rotas no mar Mediterrâneo, o comércio na Europa, não é isso? Então o comércio ele sofreu uma limitação, mas ele não foi paralisado. Às vezes aconteciam dificuldade por falta de produtos numa determinada região, eles iam buscar em outra. Ok? Então o comércio nunca desapareceu da Europa, mas ele sofreu aí uma diminuição do seu fluxo. Aqui nós temos, por exemplo, um mapa mostrando as rotas comerciais. Nós temos aí várias rotas comerciais com diferentes produtos, pessoal. Ouro, prata, ferro, chumbo, pedras preciosas, madeira, a seda, tecido, o sal, que era muito valioso na época, o vinho, as especiarias, o azeite, cereais, peixes e até mesmo escravos. Então, olha só, interligava, pessoal. Aqui nós temos, ó, Constantinopla, tá vendo? Nós temos aqui o Mar Negro, também importante rota comercial, que interligava, pessoal, até as partes da Índia. Olha só, o Mar Mediterrâneo, não é? Então, nós temos sim comércio, rotas comerciais sendo utilizadas na Idade Média, mas em um menor fluxo. Beleza? Ok? Muito bem. Agora vamos à correção da nossa atividade lá na página 291, beleza? Então, olha só, página 291, nós temos o exercício aí, número 1. Responda as questões abaixo, completando o diagrama a seguir. Bem, na letra A nós temos, como são conhecidos os sucessores de Maomé? Bem, de acordo com a nossa aula, nós vimos, né, pessoal? Os sucessores do Maomé são os califas, não é isso? Então, nós vamos colocar aqui, ó, nessa primeira coluna, na vertical, a palavra califas, beleza? Bem, agora, a letra B. Maomé é considerado o fundador de qual religião? Então, a religião islâmica. Então, aqui, ó, na horizontal, letra B, nós vamos colocar islâmica. C. Qual outra região, além da Península Ibérica e da Ásia, os povos muçulmanos conquistaram? Eles conquistaram, pessoal, até a Índia. Beleza? Então, vocês vão colocar a Índia aqui na letra C. Na letra D, nós temos
Onde nasceu o profeta Maomé? Nós vimos, né? Meca. Vocês vão colocar Meca. E a letra E, nós temos como é chamado o compromisso que os muçulmanos devem ter com Alá. Vocês vão colocar na letra E, compromisso é chamado de Jihad, ok? Bem, essa aí é um exercício aí de revisão do que nós aprendemos hoje na nossa aula. Beleza? Então, islamismo, crise do Império Romano, formação dos reinos germânicos e também o comércio na Idade Média. Bem, pessoal, nossa aula está se encerrando e a gente se vê no nosso próximo encontro aí. Tchau, tchau e até a próxima.